A paz do Senhor a todos. Hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, tanto presencial como online, nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus Missão. E todos também têm acesso à Bíblia Sagrada e todos também têm acesso às revistas da Escola Bíblica Dominical, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento conforme ordenança da palavra do Senhor. E hoje, 13 de junho de 2021, a lição de número 11 traz o assunto presbítero, bispo e anciãos. E nós vemos aqui que o significado de presbítero é um auxiliador, é um ajudador, é um supervisor dos pastores para ajudar a governar a igreja do Senhor local. E vemos também que bispo, presbítero e ancião são sinônimos uma da outra, não há diferença, porque tem o mesmo valor, tem o mesmo significado, e apenas varia por causa do crescimento da igreja, cultural, espiritual, moral, enfim, vai passando de geração em geração e cada um vai aprendendo, mas o princípio e o foco permanecem os mesmos, porque o concílio, os conselhos do presbitério continua à luz da Bíblia Sagrada até os dias de hoje. E nós vemos também por que é separado presbíteros, porque a igreja do Senhor, ela vem crescendo desde os princípios e o Senhor já deixou esse legado, essa sabedoria para os demais experientes, para os demais presbíteros, para os demais anciãos que já tem um nome firmado, fincado nos princípios da palavra do Senhor. E conforme a igreja vai crescendo, então é necessário que vá se nomeando ou vá se ungindo, separando mais obreiros e presbíteros para ali ajudar no governo das igrejas. E o presbítero, ele é esse auxiliador, ele é esse líder, ele é qualificado por meio de nomeação, ou seja, por meio da escolha de separação das pessoas mais experientes, de um conselho que chega em comum acordo e investiga aquela pessoa moralmente, espiritualmente, qual a integridade dele diante da sociedade, diante da família, diante de Deus. E então o Senhor ali, com certeza, o seu sobrenatural age na vida dessas pessoas para que ele chame aquela pessoa, escolha aquela pessoa e separe aquela pessoa, porque é uma grande responsabilidade quando o conselho, quando uma reunião de obreiros administrativos da igreja do Senhor separam outros obreiros para os ajudar na caminhada, ordenando a igreja para caminhar para o céu, né, com Jesus, porque esse é o foco, ensinar a igreja e instruir a igreja para que ela possa ser santa, imaculada e possa subir no dia que o Senhor Jesus buscar. Então o presbítero, ele está ali para ajudar, para liderar e cuidar do rebanho do Senhor e também guardar e zelar pela originalidade da palavra do Senhor, aplicando verdadeiramente a palavra do Senhor. E nós vamos ver lá na frente, né, a questão de Timóteo, né, que zelava pela palavra do Senhor, pela originalidade. Então nós já vamos para o primeiro tópico, que se trata sobre a escolha dos presbíteros. E a escolha dos presbíteros para que função? E nós já vemos que a função dele é supervisionar, ensinar, ou seja, ele pode ser um professor, ele pode ser um supervisor, ele pode ser um pastor, ele pode ser um evangelista, enfim. Ele tem N funções quando ele é separado, porque ele foi visto como uma pessoa irrepreensível, porque ele foi escolhido, porque ele foi ali mostrado divinamente para os demais experientes homens de Deus, porque ele foi investigado, a sua vida social foi visto nele, foi notório nele uma pessoa dedicada, uma pessoa exemplar, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa que pode e deve estar na frente da obra do Senhor, porque o Senhor escolhe pessoas que tenham responsabilidade e zelo pela sua palavra. Então, nós vemos que são escolhidos do Senhor em primeiro lugar, são chamados pelo Senhor para liderar junto com os pastores, para governar as igrejas
locais do Senhor Jesus. Vemos também que o presbítero ele não é inafastável, né? Até porque o ser humano é falho, é pecador e muitas vezes nos dias de hoje tem muitos presbíteros envergonhando, maculando a igreja do Senhor. Mas ele não é inafastável, ele pode ser afastado das responsabilidades e das lideranças da igreja, sim, porque para estar na frente da obra do Senhor, para ser presbítero, precisa ter boa conduta, precisa ter responsabilidade, precisa estar disponível, ele precisa ter consciência que ele está ali para servir e não ser servido, que acontece muito nos dias de hoje, que são separados e quando eles não se acham servidos, eles começam a relaxar a obra do Senhor. Mas naquele dia o Senhor vai cobrar rigorosamente aqueles que fizeram, lideraram ou governaram a obra do Senhor relaxadamente. É uma questão dele e do Senhor. No segundo tópico, nós vamos tratar sobre a importância do presbitério. A importância exatamente é isso, porque há um conjunto há um conselho, é um conjunto de anciãos, de presbíteros, de renomes que separam, que ungem o presbítero para os ajudar na obra do Senhor e tocar e continuar ali zelando pela igreja, ensinando os novos convertidos, ensinando a caminhar para o céu. E nós vemos aqui que quando a atuação deles, desde do princípio lá em Jerusalém, que houve aquele concílio, ou seja, um conjunto de conselheiros, um conjunto de presbíteros, de anciãos experientes, com nomes irrepreensíveis que separavam, né, os demais obreiros para os ajudar. Então, essa é a importância do presbítero, que ele começa a ter a partir do momento que ele é escolhido, que ele é chamado. Em primeiro momento ele é chamado por Deus, depois ele é separado pelos mais experientes, por aqueles que viram e confiaram que era uma pessoa íntegra diante do Senhor, que era uma pessoa de boa conduta, uma pessoa fiel, uma pessoa que já teria experiência em trabalhar e ser fiel ali, sabendo que é uma responsabilidade 100% diante de Deus na obra do Senhor. E vemos ali também a importância, a valorização, porque a palavra do Senhor valoriza muito o presbítero, que o presbítero ele é digno de honra, porque ali ele assume N funções, liderança, professor, pastor, governo, enfim. Ele assume ali todas as responsabilidades que o pastor delega e que ele vai fazer com amor, porque ali, além do seu ter chamado, ele foi visto, a sua conduta foi notória diante do concílio, diante de um conselho da igreja, para que pudesse separar, pudesse chamar e pudesse ungir ele para a obra do Senhor. Vemos também que a importância do presbítero é que ele primeiro seja um bom líder dentro da sua casa, ou seja um bom esposo, ou seja o esposo de uma só mulher. Vemos aqui que não há abertura para presbíteros que sejam casados mais de 2, 3 vezes, por exemplo, ou tenha filhos rebeldes, ou tenha filhos que sejam desperdiciosos, esbanjadores, ostentadores daquilo que não são, porque a casa do Senhor é um corpo, é um organismo formado de vida espiritual, de vida moral, de vida psicológica, de vida social, de vida financeira. No corpo do Senhor, que é a igreja, envolve todas as áreas. Então, aí a importância do presbítero ser um homem irrepreensível, aí a importância de ser um homem de uma esposa só, aí a importância de ser um homem que tem controle sobre os seus filhos, que tenha educado os seus filhos, ensinado eles no caminho onde eles devem andar. Então, são requisitos não exigidos pelo corpo docente, por exemplo, da igreja, mas sim requisitos que estão na Bíblia Sagrada, são princípios exigidos pelo próprio Deus. Porque o sobrenatural do Senhor está escrito e registrado na Bíblia Sagrada. E a importância também do presbítero é porque ele apacenta o rebanho, ele ajuda a apacentar o rebanho, que nós já vamos ver aqui no tópico 3,
que fala sobre os deveres do presbítero. Então, o dever do presbítero é apacentar o rebanho junto com o seu pastor. Apacentando de que forma? Ensinando, né? Sendo exemplo, sendo uma pessoa que gosta de servir, que gosta de ensinar, que gosta de estar ali dedicado à obra do Senhor, aplicando sempre os seus ensinamentos e dando exemplo, não só ensinando, mas dando exemplo também. Por isso é um dever do presbítero, ele precisa estar disponível a servir e não ser servido. Ele é um líder, né? Qual o dever dele? Liderar também, estar disponível para liderar, estar disponível para ser mandado, porque o seu pastor pode o separar para um campo, para uma outra igreja, ali mesmo naquela localidade que seja, uma outra cidade, mas ele tem que estar disponível, ele tem que ser obediente e fiel ao Senhor, porque ele vai prestar conta para aqueles que o enviaram, para aqueles que o separaram, para aqueles que ungiram ele para aquele fim, para aquela liderança. Então, o presbítero precisa estar sempre disponível à obra do Senhor, ser obediente, ser exemplar, sempre batendo na mesma tecla que ele precisa ser exemplar, começando dentro da sua casa. E ele precisa ser experiente na obra. Mas aqui nós vamos entrar numa exceção, que é o caso de Timóteo. Timóteo, ele foi separado, ele foi ungido aos seus 27 anos. E naquela época, os homens eram separados para governar a igreja a partir dos seus 30 anos, quando era considerado a sua fase adulta. E Timóteo que foi separado antes de alcançar a sua fase adulta, mas ele já tinha uma responsabilidade notória diante da sociedade, diante da sua família, diante das pessoas com quem ele convivia. E Paulo, ali, iluminado por Deus, pelo sobrenatural de Deus, porque Paulo agora era escolhido diretamente pelo Senhor, Paulo então reconheceu a integridade de Timóteo e no seu concílio ali, reunindo seus conselhos com os demais anciãos experientes, homens irrepreensíveis, chamaram Timóteo e imporam as suas mãos e ungiram Timóteo como presbítero, ainda bem jovem. Então, vemos aqui também que o Senhor pode chamar jovens para ser consagrado ao presbitério, porque vai depender da sua conduta irrepreensível diante de Deus em primeiro lugar, depois diante da sua família e depois diante da sociedade. Então, isso é notório às demais pessoas experientes e que precisam de pessoas dessa forma, assim como Timóteo foi, né? A partir do momento que ele foi escolhido, ele foi mandado, Paulo mandava eles para os lugares para que ele pudesse ensinar, que ele andasse nas cidades, e ele era obediente, ele obedecia, e ele andou em muitas cidades pregando e ensinando a palavra do Senhor e contestando as heresias e os falsos profetas e falsos ensinamentos, por exemplo, em Éfeso, né? Ali Timóteo contestava ali, porque eles era agora um zelador, ele era agora um guardião da verdadeira, da originalidade da palavra do Senhor, não acrescentando e nem aumentando nenhuma vírgula em que o Senhor registrou, escreveu e ordenou para que fosse ensinado e falado. Então nós vemos aí a grande responsabilidade, a grande importância dos presbíteros na igreja do Senhor, ajudando a governar a igreja. E nós vemos aqui um ponto também que não fala e também nem dá fundamento para mulheres governar as igrejas, ou seja, não há fundamento para mulheres presbíteras, ou seja, pastora, por exemplo. Por quê? Porque a Bíblia já dá essas funções quando uma mulher ela é esposa de um pastor.
automaticamente ali ela já é uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma professora, começando dentro da sua casa e depois acompanhando o seu esposo, o seu marido na igreja do Senhor Jesus ali, fazendo tudo que for necessário, liderando, aconselhando, enfim. Então ela já traz essas responsabilidades de ajudar a administrar a igreja do Senhor, ensinando ali os mais novos. Então nós vemos que aquelas pessoas que se intitulam pastoras, porque se há um entendimento de que feminino de pastor automaticamente é pastora, mas nem toda a esposa de dentista ela tem formação de dentista. Então nós vemos aí que a palavra do Senhor já deu às mulheres funções importantíssimas e que foram abençoadas por Jesus Cristo, e elas foram sempre ajudadoras e auxiliadoras e companheiras do ministério de Jesus Cristo. E Jesus ali já as abençoou com tudo que elas precisam ser: líderes das suas casas, líderes dos seus filhos, pode ser líderes de algum grupo, pode ser dirigentes, enfim, a mulher tem já tem funções, começando dentro da sua casa, e ela precisa ser bom exemplo também, não esquecendo que uma professora, que uma ajudadora, esposa de um pastor, esposa de um presbítero, ela precisa também ter bom exemplo, ser irrepreensível também. Direitos iguais, porque Deus deu o direito igual de salvação para cada uma, para todos, e nos deu os direitos de sermos amadas, respeitadas, assim como Jesus amou e respeitou a sua igreja. Então esta é a função do presbítero: ser irrepreensível, ser exemplo dentro da sua casa. Se não estiver enquadrado dentro dos princípios da palavra do Senhor, não serve como presbítero, também assim como qualquer outro obreiro que esteja na frente da obra do Senhor e vier a manchar a igreja do Senhor, ele também não servirá para continuar na frente das coisas do Senhor, porque Deus deixou esse legado e deixou esse poder para que outros fossem sempre consagrados, sempre ungidos. E mais um ponto aqui, falando em unção, é que o Senhor também não deu fundamento e nem respaldo para que os presbíteros venham ungir objetos. A responsabilidade de um presbítero, um pastor, um evangelista ungir, usar o óleo, o azeite consagrado que está escrito na Bíblia Sagrada, é para ungir os enfermos em nome de Jesus Cristo e eles serem curados, porque a unção, o azeite é um símbolo da cura, de um uso, o único uso que o Senhor deixou, que foi o azeite, foi o óleo, para que os enfermos sejam ungidos. E não, os presbíteros não podem então sair ungindo por aí carro, casa, chaves e enfim, uma série de coisas. O óleo, o azeite foi consagrado para a unção de enfermos. Então, mais uma questão aí fica claro, porque nós vemos nos dias de hoje, já que as mulheres não são respaldadas para ser presbíteras, pastoras, então elas também não podem usar o óleo para estar ungindo coisas que não estão enquadradas nos princípios da palavra do Senhor. Então nós aprendemos que precisamos, que a unção só é por meio de presbítero, por meio de pastor, evangelista, e apenas usado para os enfermos. E os demais coisas o Senhor deixa para que aqueles que têm o chamado, aqueles que ardem no coração, que têm um nome irrepreensível diante da sociedade, diante de Deus, ele receba a sabedoria, ele receba a unção, ele receba o chamado e ele possa aceitar e ele possa não fugir daquilo que o Senhor o chamou. Então, aqueles que estão querendo entrar de qualquer forma para o meio
de apadrinhamento, que nós já falamos uns vídeos anteriores, essas pessoas não permanecerão, porque só permanece aqueles que realmente têm o chamado, têm o seu coração ardente pela obra do Senhor, pelas almas, para multiplicar o reino do Senhor, multiplicar as almas para o reino do Senhor. E ele se dispõe então a ser um obreiro de valor, um obreiro digno de receber honra em dobro, que é o caso dos presbíteros. Amém? Então, espero que tenha ficado claro o que significa, o significado, a importância e o que tem respaldo na palavra e o que não tem. E o que o Senhor Jesus autorizou, ordenou, e aquilo que ele não autorizou e não ordenou, e que aquilo que nós não encontrarmos na palavra do Senhor, nós não podemos forçar, nós não podemos inventar, nós não podemos intitular sem ser a vontade do Senhor. Porque se for desta maneira, sempre o Senhor vai cobrar. Sempre o Senhor vai tirar, sempre o Senhor vai afastar, sempre o Senhor vai desmascarar, sempre o Senhor vai requerer que a igreja tome um posicionamento se porventura um obreiro separado fizer macular a igreja do Senhor, que eles tenham providências a ser tomada diante de Deus, sem medo de ser feliz, porque o Senhor, ele ordena, para ser obreiros precisam ser aprovados. Se não forem aprovados, não serve para ser obreiros. E nós falamos aqui de presbíteros. Amém?